Olá, amigos do EAD. Vamos para a terceira parte do nosso estudo de hoje, dia 23/5/2020, livro 3, módulo 3, roteiro 9. Nós estamos agora na página 202. A parábola que estamos analisando hoje é o amigo importuno. Na página 202, no fim do primeiro parágrafo, está escrito o seguinte: procuremos envolvê-los em pensamentos de simpatia e confiança, a fim de que nos reencontremos mais tarde em mais altos níveis de trabalho e alegria. Veja como está dizendo para que nós façamos alguma coisa, né? Se o nosso amigo não foi capaz de atender a nossa expectativa, se lermos o parágrafo é disso que se trata, está falando, procure envolvê-lo num sentimento, né, de pensamento de simpatia, de confiança, porque as amizades precisam desse cultivo, dessa paciência para que elas se tornem verdadeiras amizades. Às vezes, né, quando menos esperamos de alguém ali, vem uma ajuda também, porque até desapercebidamente podemos ter feito alguma coisa para alguém que ela se sentiu extremamente grata. Como trabalhador espírita, quase todos aí, né, do grupo do EAD são trabalhadores espíritas, sabem disso. Você atende pessoas na casa espírita, conversa com um, com o outro e, né, dentro das limitações, todos nós procuramos dar algum auxílio. Mas são tantas as pessoas, às vezes, que nós conversamos, que muitas vezes nem nos lembramos direito, se não são do nosso convívio, né, dali alguns anos. Passam 5 anos e a pessoa vem nos agradecer, dizer que nós mudamos a vida dela e nós não lembramos às vezes nem o nome, não é? Então, veja, não sei se vocês leram o livro, não é livro espírita, As 5 pessoas que nós encontramos no céu, né? É um livro interessante porque, não vou resumir o livro aqui, mas uma das pessoas que ele encontrou, né, quando desencarnou, era uma pessoa que ele não se lembrava. Eu falei assim, mas por que eu vou me encontrar com essa pessoa que eu nem sei quem é? E aí a pessoa disse, olha, você não se lembra de mim, mas eu lembro muito bem de você pelo que você fez por mim em tal oportunidade. Então olha como é interessante, né? A ajuda que nós distribuímos se reverte em benefícios depois para nós, sem que nós sequer tenhamos nos preocupado. Aliás, essa é a forma correta, né? Não temos mesmo, em situação alguma, que nos preocupar com o retorno, mas ele virá, com certeza. Prosseguindo ainda, analisando a primeira parte, né, do trecho, no fim do segundo parágrafo aqui diz o seguinte: para isso entesouremos serenidade, serenidade que nos sustente e nos ajude a sustentar os outros. Mais uma vez a ideia de que nós é que temos que nos sustentar, sustentar os outros, sermos amigos, oferecermos, né? Virá com certeza o amparo na hora necessária. O amigo importuno deve ser amparado pelas nossas preces e tratado vida fora com carinho e afeto, jamais como um peso. Tem uma passagem também conhecida, né, de vocês, na Guerra do Vietnã, um menino de aproximadamente 10 anos carregava um irmão dele que eu não sei ao certo se o menino estava ferido ou tinha alguma deficiência física, e ele carregava um menino grande que devia ter, sei lá, 6, 7, 8 anos. E aí os soldados perguntaram para ele, né, que ele carregava sempre, o tempo todo, e falou assim, mas rapazinho, ele não pesa muito para você? E o menino olhou e falou assim, não pesa? Por que não pesa? Porque ele é meu irmão. Olha que interessante, né? Os nossos verdadeiros irmãos não pesam para a gente, é isso que está dizendo. Nós temos que tratar sem que eles sejam um peso. É assim que nós devemos olhar para todos. Quando nós olhamos para eles como um peso, eles de fato se tornam um peso. Lembra de uma frase que eu cito às vezes, gosto de brincar com ela? Quando a gente pergunta assim, até quando eu vou ter que carregar essa pessoa? Enquanto nós pensarmos assim, nós vamos ter que carregar. No momento em que ela deixar de ser um peso para a gente, nós podemos nos libertar disso. Mas primeiro o trabalho é interno. Enquanto nós sentirmos isso, que a pessoa é um peso, nós teremos que carregar.
Um pouco adiante, vamos acabar essa primeira parte aqui da parábola. O amigo importuno busca auxílio em benefício de outro por não possuir recursos próprios para auxiliar. Dirige-se então a quem oferece condições para tal. Não é comum isso? Às vezes a pessoa que precisa de ajuda não vem, mas vem alguém em nome dela. Um amigo nosso falou: olha, tem um amigo que está nessa situação. Só isso, só essa ação da pessoa estar querendo ajudar outro, estar nos dando a oportunidade, né, de contribuir nessa ajuda, nós deveríamos ficar extremamente gratos. Não foi isso que fez o amigo lá da parábola? Ele foi buscar ajuda para um amigo que tinha chegado. Quer dizer, é uma pessoa de bom coração. Mas na hora ele não tinha o recurso, então ele buscou em quem imaginava ter esse recurso. É assim que muitas vezes as coisas chegam até nós. A maioria das pessoas, às vezes, que procuram a casa espírita não é para elas, é para alguém que está tão, às vezes, desequilibrado que nem sequer percebe a necessidade de procurar ajuda, né? Na última linha, as duas últimas linhas da página 202 está escrito assim: quantas vezes a Boa Nova registra a ação de Jesus em favor dos sofredores e desvalidos por intercessão de terceiros. E aí no alto, né, da página 203 está lá: a cura do paralítico de Cafarnaum ou do cego de Betsaida. Foram outras pessoas que intercederam por eles. Bom, vamos para a segunda parte da parábola e última, né? No meio da página 203, está escrito o seguinte: digo-vos ainda que não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister, houver necessidade aí, né? Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8. Então, os verdadeiros amigos vão levantar e dar mais até do que nós pedimos. Não, você está pedindo 3 pães, mas leva também isso ou aquilo, já que ele chegou cansado de viagem, você vai precisar disso. Assim que nós devemos tratar as pessoas que nos pedem ajuda, né? Às vezes aquilo não fará nenhuma falta, porque quando é dado com amor não fará falta com certeza. Eu não estou falando nem de bens materiais, né? De tempo, por exemplo. Quando é dado com amor não vai fazer falta. A gente arruma um jeito de suprir depois aquele compromisso que nós deixamos, tal, damos um jeito. E com certeza se reverterá em bênçãos para todo mundo. Para nós, para aquele que intermediou e para aquele que vai receber. Logo abaixo desse trecho está dito assim: estamos ligados aos amigos pelos vínculos de simpatia. Mas, um pouco abaixo, na linha de baixo, está: eles possuem concepções de vida, conquistas e processos evolutivos próprios, diferentes dos nossos. Ou seja, gostamos deles, eles gostam da gente, somos simpáticos, mas não são espíritos que pensam exatamente como nós, não é? E por isso, muitas vezes nós falaremos ou faremos coisas que eles não gostam e vice-versa, né? Na última página, né, no alto dela está assim: devemos atender as pessoas por amizade ou solidariedade, jamais para se ver livres delas. Essa é a atitude cristã e espírita. Então a gente tem que atender a pessoa, também não tem que ficar medindo depois. Não, claro, demonstrar preocupação, perguntar se a pessoa está bem, pode sim, mas não para medir se a nossa ajuda foi boa, né? Isso é o orgulho que nos move, só para ver se a pessoa precisa de mais alguma coisa. Aí sim, vale a pena o contato, né? No segundo parágrafo aqui, o amigo importuno busca auxílio na hora mais propícia, quando surge a necessidade, e também por ser o momento em que será possível testar a capacidade de fraternidade de quem apresenta condições para socorrer. A hora mais propícia, abaixo está dizendo, meia-noite é a virada de um dia para o outro. Então é como se fosse a hora propícia, a virada de uma atitude para outra, né? Daquele que não ajudava para aquele que passa a ajudar. Qual é a hora mais propícia? É a hora que chega. Aliás, no meio espírita tem uma frase conhecida: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Uma das nossas amigas aí da casa, que inclusive faz o EAD, me lembro que quando ela fez o curso de atendimento fraterno,
Em seguida, começaram a aparecer situações no local de trabalho, na família, enfim, pessoas que buscavam ela para ajuda. E ela brincou comigo, falou assim: Olha, eu fiz o curso de atendimento fraterno, mas eu não queria isso, não. Eu não queria, mas o trabalhador se qualificou, o trabalho começa a aparecer. É assim que funciona. Né? As pessoas sentem confiança, sentem que podem procurar aquela pessoa que está qualificada para a função. E para encerrar, né, no último parágrafo aqui, ó, não longe, tá contando a história, não vou nem ler, de que Jesus entrou em Jerusalém e foi recebido o famoso Domingo de Ramos ali, né, com festa, todas as pessoas festejando ali. Mas, né, cita aqui o seguinte, ó, Simão Pedro que negaria o Senhor, Judas que o negociaria, Tomé que abandonaria, Tiago e João que dormiriam descuidados sem perceberem a sua angústia, ou seja, os amigos, né, os apóstolos que estavam junto dele iam cometer vários erros em relação a ele no que tange a questão da amizade. E que Bartolomeu chegou para ele e falou assim: Mestre, está todo mundo aqui fazendo maior festa para o senhor, né? E o senhor não parece que está meio triste ou pensativo? O que é, né? E Jesus então responde para ele assim: a batalha mais árdua é vencer com os amigos. Olha que interessante. Então, Jesus sabia que ia vencer. Ele, né, não tinha dúvida disso porque era um espírito puro. Mas ele queria que os amigos vencessem. Ele sabia que os amigos iam titubear ali. Então a tristeza dele não era porque ele ia falhar, é porque ele estava vendo que os amigos iam falhar e ele não queria isso, porque sabia que teria consequências, claro, como todos nós quando erramos, arcamos com as consequências. Então encerra a aula com essa frase de Jesus, né? A batalha mais árdua é vencer com os amigos. Nós temos que caminhar e juntos, junto de nós, levarmos os nossos amigos, sejam eles parentes ou não, sejam eles amigos encarnados ou não, a caminhada é coletiva. Um abraço a todos.